O que é Libras? Será que Libras é uma língua? É uma linguagem? O que você acha? Será que Libras é universal? Ou seja, com Libras eu consigo falar com todos os surdos de vários países? Será? Se você tem essas dúvidas, não se preocupa, aqui nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para você que não me conhece, está chegando agora, vou me apresentar. Eu me chamo Crislane e ensino crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras do zero, a comunicação sem sair de casa. E uma outra coisa muito importante de falar antes de começarmos o vídeo é, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal e não deixa de curtir e compartilhar. Se é algo que você acha que vai ajudar muitas outras pessoas a entenderem o que é Libras, então não deixe de compartilhar, pode compartilhar o quanto quiser. Mas vamos lá, o que significa Libras? Libras é uma sigla e significa Língua Brasileira de Sinais. Já vou começar também respondendo se Libras é uma língua ou uma linguagem. O que será? Olha só, o próprio sigla já diz que ela é uma língua brasileira de sinais. Não é uma linguagem brasileira de sinais, é uma língua. Assim como o português, o inglês, o espanhol, a Libras é a língua natural dos surdos. E, assim como outras línguas, também tem uma estrutura gramatical, só que tem um detalhe, ela é uma língua visual e não oral, como é o caso do português e de outras línguas orais. E se você não sabe, Libras é reconhecida como língua por lei desde 2002 aqui no Brasil. Então muitas pessoas pensam assim, olha, Libras é uma linguagem. Não, Libras é uma língua. Linguagem é como se fosse um código criado por algumas pessoas para elas conseguirem ali se comunicar, a conversar entre elas, se interagirem. Diferente de Libras, estrutura gramatical própria e diferente do português. Isso é um detalhe muito importante porque muitas pessoas pensam que Libras é como se fosse uma tradução do português. É como se pegasse cada palavra em português e colocasse algum sinal e fosse Libras. E não é isso. Libras é uma língua própria. Libras e português são bem diferentes. Mas não se preocupe, se você também pensava assim, que Libras é uma linguagem normal. Muitas pessoas, por falta de informação, acabam confundindo, achando que Libras é uma linguagem, mas não é o caso. Quando nós éramos criancinhas, bebezinhos, nossos pais, nossas mães costumavam ensinar mamãe, papá, na verdade é mamãe e papai, mas não saía o mamãe e papai corretamente. Então o que fazíamos? Nós ouvíamos e falávamos, pelo menos tentávamos. No caso dos surdos, que a língua natural deles é Libras, então eles utilizam os olhos, é como se os olhos fossem os ouvidos. Então eles observam os sinais e transmite aqui, em vez de falar, transmite com as mãos. Então essa é a diferença do português para Libras, que muitas pessoas acham que é tradução. Não é tradução. Na verdade é a língua natural dos surdos. Com o tempo, você entendendo mais sobre Libras, você vai ver que é bem diferente. E isso é algo que incomoda muito os surdos. Os surdos não gostam que nós, ouvintes, até sem perceber, sem querer, fique igualando o português com Libras. É a língua deles, é natural deles. É uma língua que tem a sua cultura, tem toda a sua estrutura e que é preciso respeitar. Assim como nós ouvintes gostamos de ser respeitados por a nossa língua, o português, os surdos também é a mesma coisa. Você pode estar pensando assim, olha, eu já sei Libras, então eu consigo conversar com um surdo de vários países. Não é isso. Lembra o que significa Libras? Língua Brasileira de Sinais. Ou seja, é a língua própria do Brasil, a língua de sinais própria do Brasil.
Assim como tem a Libras, existem outras línguas de outras regiões, de outros países, como é o caso, por exemplo, da SL, que é a língua de sinais americana. Então, os surdos lá, eles se comunicam utilizando a SL. Já que no Brasil, a gente utiliza a Libras. Então, não vai pensando que quando você vai chegar lá, você vai conversar com Libras, com os surdos e eles vão entender. A não ser que tem alguns surdos que saibam Libras, né? Assim como nós sabemos inglês, pode ser que alguns surdos também queiram aprender uma outra língua, como é o caso de Libras. Mas, no geral, você vai conversar na língua de sinais própria da região deles, do país deles. A verdade é que aqui no Brasil, segundo estatísticas do IBGE, é mostrado que existem mais de 10 milhões de surdos no Brasil. Ou seja, tem muitos surdos. Então, se você está pensando, começando a pensar em aprender Libras, tá perfeito, é essencial que você comece agora. Existem muitos surdos que precisam que ouvintes aprendam Libras para realmente ter uma comunicação. Até porque eles vivem numa sociedade onde a maioria é ouvinte. Então, eles precisam que os ouvintes entendam a língua deles e que haja essa comunicação para deixar de ter a barreira. Só o que acontece é que muitos pensam, olha, Libras é difícil, acho que eu não vou conseguir, é muito estranho Libras, falar com as mãos, não ouvir nada, e faz o seguinte, eu não quero aprender Libras. E aí acabam desistindo. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você continue aprendendo Libras, para ter essa comunicação. Muitas pessoas têm surdos na família, muitas pessoas têm surdos no ambiente de trabalho, na escola. Então imagina como eles se sentem quando você está aprendendo Libras. Será que talvez por causa de um preconceito ou então uma ideia que muitos têm de que Libras é difícil, você vai simplesmente desistir? Não, nada disso. Os surdos precisam disso. E a verdade é que Libras não é difícil. Isso é um verdadeiro mito. Eu já tentei, por exemplo, aprender outras línguas e tive muito sucesso não. Depois que eu comecei a aprender Libras, eu vi o quanto era fácil. Mas no começo existe essa trava mesmo. Muitos acham difícil por ser uma língua visual. Mas não é. Assim como qualquer outra língua, é necessário que a gente tenha esforço, que a gente se esforce, que a gente pratique. Minha mãe sempre diz assim, é preciso esforço para conseguir alguma coisa. Então, se você quer aprender Libras, que é a língua natural do surdo, então se esforce, não tenha medo de errar. Muitas pessoas acham que vão pagar mico se errar. Isso é normal. Até quando estamos aprendendo outra língua, que seja, por exemplo, o inglês, a gente paga uns miquinhos, erra uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas é super normal. O importante é não desistir. Libras é uma língua riquíssima. Tem muitas coisas diferentes do português. E tenho certeza que se você estiver continuando demonstrando esse interesse em aprender, você vai gostar muito. Mas é importante lembrar que Libras, português, diferentes. Uma coisa que eles têm de parecida é sobre o regionalismo. Ou seja, tá vendo essa fruta aqui? Aqui na minha cidade, nós chamamos ela de tangerina. Mas pode ser que aí na sua cidade você não conheça por tangerina, você conheça por laranja cravo ou mexerica. Olha só, muitas vezes em várias regiões do país é a mesma coisa com nomes diferentes, mas continua sendo, para mim aqui, tangerina, né? Tem um exemplo também do aipim. Tem muitos lugares que chamam aipim, como é o caso daqui onde eu moro. Muitos outros chamam macaxeira, outro mandioca, mas é que na verdade estamos falando só do aipim, mas com nomes diferentes. Em Libras também não é diferente a questão do regionalismo. Pode existir um sinal aqui onde eu moro que é diferente de um sinal que daí onde você mora. Por exemplo, o sinal de bom dia. Olha só o sinal de bom dia. Aqui onde eu moro, nós fazemos o bom dia assim. Bom
Ó, bom. Dia. Faz a letra D e dia. Bom dia. Mas existe também o regionalismo, as variações linguísticas, como é o caso de algumas cidades, algumas regiões aqui do Brasil, fazer o bom dia dessa forma, bom dia. Faz a letra D e sai aqui da têmpora. Então, bom dia. E já tem outros lugares que fazem um bom dia. Soletra o dia. D-I-A. Bom dia. Mas a verdade é que é o mesmo bom dia, não é? Porém, com sinais diferentes. Como é o caso da mexerica, do aipim. E existem muitas variações. E tem algumas pessoas que bloqueiam em aprender Libras porque acham que isso é difícil. Eu vou chegar na minha cidade e pode ser que não seja esse sinal e eu pague mico ou talvez faça errado. Calma, fica tranquilo. Uma dica que eu posso te dar é que quando você estiver em um ambiente, em determinada região, você pode perguntar o sinal ao surdo que é mais utilizado. Daí talvez você não pague mais esse mico em outra oportunidade. Que eu nem posso chamar de mico, né, gente? Eu acredito, eu penso assim, quando você está aprendendo uma nova língua, é uma nova descoberta. Então vai ter coisas que você não vai saber e tá tudo bem. Isso que eu explico muito para os meus alunos, para as minhas crianças. Eu explico para eles, olha, errar faz parte do processo. E é verdade que quanto mais erramos, mais aprendemos. Então não tenha medo de errar quando você está aprendendo. E é um processo lento. Alguns sinais têm essa variação e tudo bem. Mantenha calma, respire. E são sinais que você vai aprendendo novos e vai aumentando ainda mais o seu vocabulário. Mas pensar assim, olha, eu vou desistir de aprender Libras porque esse negócio de regionalismo eu não entendo. Nada disso. No meu caso, por exemplo, eu uso mais esse bom dia aqui, bom dia. Mas dependendo da região onde eu estiver, eu posso utilizar o que os surdos mais utilizam naquela região, porque daí eles vão me entender melhor. Mas isso também não quer dizer que eu estou fazendo o sinal errado ou algo assim. Uma coisa que é bom você ficar tranquila é que os surdos, eles ficam muito felizes quando os ouvintes estão aprendendo Libras. Para eles, é como se ainda melhorasse a comunicação. Que isso é uma dificuldade que muitos têm, muitas barreiras de comunicação, às vezes no supermercado, da loja, às vezes em órgãos públicos. Existe ainda uma dificuldade, claro que tem melhorado bastante, muitas pessoas aprendendo Libras e esse é ótimo, maravilhoso, mas ainda existem muitas barreiras, por isso que eles ficam felizes quando eu vejo os ouvintes aprendendo Libras. Então nada de desistir, hein? Mas existem alguns surdos que também sabem português e também sabem Libras. A Libras é a língua natural do surdo, ou seja, é a L1, a primeira língua dele. Mas muitos surdos acabam aprendendo português escrito, que no caso seria a L2, a língua 2 dele. E a verdade é que também não é fácil para eles aprenderem o português, mas pelo fato de estarem numa comunidade onde a maioria, numa sociedade onde a maioria são pessoas ouvintes, eles precisam se adaptar. Então muitos precisam aprender o português para conseguir ali lidar com essas barreiras que são barreiras diárias na vida de um surdo. E uma coisa muito importante também é sobre o alfabeto manual. Muitos acham que se só aprender o alfabeto manual, você já sabe Libras, não precisa aprender mais nada. Na verdade, não. Até porque o alfabeto manual é um empréstimo linguístico do português. E nós representamos as letras com as nossas mãos, a letra A, a letra B, C e assim por diante, mas é um empréstimo linguístico. E um detalhe muito importante é que você imagina você só se comunicando, só letrando as letras.
Por exemplo, perguntar para o surdo: oi, como você vai? Imagina só, né? Daria muito mais trabalho para se comunicar. Para isso, existem os sinais. É quando utilizamos os sinais para poder se comunicar com os surdos. Mas o alfabeto manual, se você pensa que é algo que, se você só aprendeu o alfabeto manual, você já sabe Libras, tá enganado. Tem que aprender mais coisas. Claro que começa com o alfabeto manual. Assim como o português, nós aprendemos as vogais, depois aprendemos as palavras. Em Libras também não é diferente. Você vai começar pelo alfabeto, então vai começando ali com as letras, vai já começando a soletrar o seu nome, soletrando ali algumas palavras, mas é importante também aprender os sinais. E não só sinais soltos. É importante também aprender de uma forma geral, uma forma contextualizada e não simplesmente só aprender sinais. Claro que o vocabulário é extremamente importante você aprender no começo. Se você não tiver vocabulário, você, de certa forma, como é que eu posso dizer? Não vai entender muita coisa. Mas pensar que só aprender sinais já sabe Libras, é importante estudar os sinais no contexto. E lembrar que Libras é uma língua visual. Então, se concentrar em uma conversa, um contexto e não só aprender sinais. Mas, claro, os sinais são importantes para você aumentar o seu vocabulário. Por isso que no começo, geralmente é alfabeto, aprendendo as letras, os números em Libras e vai começando a aprender os sinais. Depois, começa a contextualizar aqueles sinais para dar mais sentido a mensagem. Agora deixa eu contar uma curiosidade para você, talvez você não saiba, mas é como surgiu Libras. Muitas pessoas se perguntam como é que surgiu Libras, da onde é que veio, como os surdos aprenderam Libras, mas como é que nasceu Libras? Como é que foi? Será que os surdos criaram ali? Como é que foi? Como é que foi o começo de Libras? A história da Libras é uma história um pouco mais longa, mas é muito importante ser contada, porque principalmente nós entendemos ainda melhor sobre a língua e também da luta dos surdos para que Libras se tornasse uma língua. Mas isso eu vou contar em outro vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber a história da Libras, como surgiu. Mas uma curiosidade que eu não posso deixar de contar é que Libras, ela teve origem da língua de sinais francesa. Libras, ela é uma língua de origem da língua de sinais francesa, que misturada com alguns sinais que os surdos já faziam aqui, os surdos brasileiros já faziam aqui, nasceu em si, então, a Libras. E você sabia dessa história? Pois então vai ficar sabendo. Em outro vídeo eu vou gravar e explicar tudinho sobre a história da Libras. E uma coisa muito importante é você também aprender o sinal de Libras. Afinal, nós estamos falando sobre Libras, é importante que você aprenda o sinal de Libras. O sinal de Libras, você vai fazer a mão assim e a outra desse jeito, as duas abertas. Só que a de cima vai fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse ondas, ó, Libras. Ou tem muitas pessoas que é o caso da variação, regionalismo, que fazem só assim, Libras. Libras, desse jeito, ou esse movimento. O sinal de língua de sinais é diferente do de Libras. Língua de sinais, geralmente, nós fazemos assim. Mexemos as duas mãos. E também o sinal de português, né? O sinal de português, você vai fazer a mão assim, meio curvadinha e aqui no peito. Português. Tem muitos lugares e regiões que fazem assim, mas é uma variação, ou assim ou assim, certo? E aí, gostou de aprender o sinal de Libras? Gostou também de saber sobre o que é Libras? Esse assunto te ajudou a entender mais sobre Libras? Eu quero saber, hein?
Me diz aqui nos comentários o que você gostou e o que você queria saber mais sobre Libras. Pode deixar aqui no comentário, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te estimulado ainda mais a aprender Libras. Não esquece de curtir e até a próxima. Tchau, tchau!